Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Charles Spurgeon, intitulado como Pense Bem e Faça Bem. 22 de outubro de 1870, no púlpito do Tabernáculo Metropolitano. Pois a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Salmo capítulo 26, versículo 3. Ao longo deste salmo, Davi se debate sobre o temor de ser julgado e condenado com o mundo ímpio. Ele sente em seu próprio coração que não é um com os inimigos de Deus e estremece, tremendo que, tendo odiado a companhia deles na terra, seja encerrado em sua companhia para sempre. Sua oração agonizante é: não ajuntes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinários. Ao apresentar razões diante do trono da graça para que ele não seja contado na mesma condenação que os ímpios, ele insiste, não com autojustiça, mas com sinceridade e confiança, que houve uma diferença feita pela graça entre ele e eles. Não me assentei com os vaidosos, nem me juntarei com os dissimuladores. Odeio a congregação dos malfeitores, e não me sentarei com os ímpios, Senhor. Eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Havia uma diferença, ele declara, entre ele e os ímpios, até mesmo na corrente de seus pensamentos. Enquanto os pensamentos deles giravam sobre o mundo, a vaidade, o pecado, a rebelião, a hipocrisia e a violência, suas meditações eram sobre todas as obras maravilhosas de Deus e especialmente sobre sua benignidade. A tua benignidade está diante dos meus olhos. É um fato encorajador quando podemos sentir honestamente, como diante de Deus, que nossos pensamentos são habitualmente exercidos sobre Ele e sobre a verdade divina. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Podemos formar um julgamento melhor de nós mesmos, provavelmente a partir do teor de nossos pensamentos, do que de qualquer outra evidência. Se todos os nossos pensamentos se inclinam para baixo nós mesmos estamos indo. Mas se houver alguma inspiração em direção ao celestial, algumas aspirações de nosso espírito em direção ao puro e perfeito Pai das luzes, então podemos ter esperança de que também estamos ascendendo aos lugares celestiais e habitaremos neles no além. Davi podia insistir, além da evidência secreta de seus pensamentos devotos, na prova pública de seus atos santos. Tenho andado na tua verdade. Seria vaidade para um homem encontrar evidências de um coração renovado em suas meditações privadas, se esses pensamentos não fossem suficientemente profundos para levá-lo à piedade prática. Os pensamentos se tornam uma evidência valiosa por causa de sua influência sobre a vida, mas se não fossem tão impotentes e superficiais que nossa vida diária não fosse afetada por eles, seria como sal que perdeu o sabor. Se nossas ações são más, é inútil buscar conforto em nossos pensamentos. Se as ações falam mais alto que as palavras, elas podem muito bem falar mais alto que os pensamentos. Devemos demonstrar santidade exterior, ou então nossa experiência interior da graça existe apenas na pretensão. Diga que você pensa no que quer, mas se toda a sua conversa é de acordo com a vontade da carne e não segundo a vontade de Deus, seus pensamentos são nada. Você se enganou quanto ao seu teor. Eles não podem ser como você diz que são, pensamentos verdadeiros, santos, devotos e divinos. Junte os dois, pensamentos santos e vida santa, e você tem duas evidências seguras de uma natureza renovada. E se Deus lhe deu ambas, embora você provavelmente confesse que não as tem na medida em que desejaria tê-las, ainda assim, abençoe a graça que tanto operou em você
e regozije-se esta manhã e prossiga com santa confiança para pedir uma medida maior da mesma ação divina. Queira Deus que nossos pensamentos se tornem uniformemente graciosos e nossas vidas perfeitamente consistentes com nossos pensamentos e com a palavra divina. Pretendo esta manhã analisar as duas partes do texto separadamente e, em seguida, considerar o elo que as une. Primeiro, então, teremos que considerar a mente ocupada com um assunto frutífero. Segundo, a vida ordenada por uma regra correta. E terceiro, o elo que conecta os dois. Primeiramente, que todo cristão possa conhecer experimentalmente, em grau ainda mais completo, o que é ter uma mente ocupada com um assunto frutífero. A tua benignidade está diante dos meus olhos. É extremamente proveitoso para o cristão ter sempre algum assunto para pensar, pois a mente vazia, frívola, desocupada, certamente resultará em uma vida estéril e inútil. Temo que, em grande medida, nesta era, até mesmo as mentes das pessoas boas sejam vazias, nulas e desperdiçadas. Anos atrás, quando a influência da era puritana ainda perdurava entre nós, as mulheres que faziam parte das igrejas cristãs eram geralmente mulheres de considerável educação, cujo alcance de leitura era muito diferente daquele de suas irmãs naqueles dias e cujo conhecimento teológico era profundo, enquanto os homens que eram membros de nossas igrejas não conformistas eram, em geral, pessoas com conhecimento doutrinário muito claro, talvez muito dados a controvérsias e à imposição de seus próprios pontos de vista sem tolerância suficiente para com os pontos de vista dos outros, e, no geral, o cristianismo não conformista era altamente inteligente, reflexivo e meditativo. Homens e mulheres, então, quando se filiavam à igreja, sabiam no que acreditavam e acreditavam no que sabiam. Eles estavam preparados para serem considerados singulares por sua crença, mas estavam igualmente preparados para se justificar por assumirem uma posição tão distinta. Eram estudantes da palavra de Deus e de livros que lhes revelam a palavra de Deus, de modo que nossos exércitos de crente, embora fossem menores do que agora eram, no entanto, muito fortes, porque os guerreiros manejavam bem suas armas, eram bem treinados e se sentiam à vontade na guerra santa. Receio que muitos cristãos não pensam muito sobre sua religião. Eles pagam sua subscrição em guineus, ocupam seu assento na casa de reuniões, frequentam as reuniões de oração, mas são pouco propensos a elaborar um sistema de doutrinas ou vasculhar o significado das Escrituras. As atividades contemplativas não são tão comuns entre os professores cristãos quanto eu gostaria. Não que eu deseje ver o aumento de uma certa classe de dilatentes que estão sempre expondo profecias ou soletrando tipos, deixando pessoas esfarrapadas perecerem na ignorância e as massas de nossa cidade permanecerem sem evangelização. Quanto mais cedo enterrarmos o último de nossos pretendentes proféticos, melhor. Eles expõem a verdade ao ridículo e, em vez de promover, atrapalham a causa da religião. Luís Napoleão seria o anticristo e conquistaria toda a Europa. Imagino como jogarão suas cartas agora. Ultimamente, tornaram-se tão insolentes a ponto de prever o futuro com toda a arrogância de Sidropel, um Lilly ou de um Dr. Dee. Espero que seus fracassos abram os olhos do público para a sua loucura. Reverencio tantas profecias inspiradas que desejo que uma raça de estudantes suceda esses charlatões. Precisamos de pessoas devotamente meditativas que pensem nas coisas preciosas de Deus de maneira prática e graciosa, como o Espírito Santo inspira. Homens que não se ocupem para sempre com teorias e especulações, mas com a solidez e as partes práticas da teologia. Um grupo de homens assim, forte no Senhor e na força do seu poder, teria grande influência para o bem,
E se todos os professantes fossem assim, a igreja seria realmente rica. Observe que, quando a mente não recebe matérias sagradas para se alimentar, via de regra ela se autodestrói, como certos órgãos do nosso corpo que, se não forem supridos com matéria nutritiva, logo começarão a devorar seus próprios tecidos, e então todo tipo de dores, incômodos e, por fim, doenças se instalarão. A mente, quando se autodestrói, forma dúvidas, medos, suspeitas, queixas, e 9 em cada 10 dúvidas e medos do povo de Deus vêm de duas coisas: andar afastado de Deus e falta de alimento espiritual para a alma. Se você, crente, não meditar sobre algum assunto bíblico, sua mente provavelmente se voltará para a vaidade ou para algum mal interior. E você não pensará por muito tempo na corrupção interior sem se tornar sujeito de um desânimo que o transformará em senhora desânimo ou senhor mentes fracas, ao passo que, meditando nas promessas do Espírito Santo, você se tornará um bom soldado e um peregrino feliz. Satanás se aproveita de alguns que não alimentam suas almas constantemente com alimento espiritual e os enche de pensamentos profanos. É uma queixa muito frequente entre pessoas que desejam estar no temor de Deus o dia todo. São importunas com insinuações horríveis, sugestões medonhas e ideias revoltantes. Às vezes, elas correm para o pastor para saber se podem ser filhos de Deus ou, se filhos de Deus, qual remédio podem usar para escapar desse horrível tormento. Ontem, sugeri a um amigo que sofria dessa grave queixa que tomasse cuidado para nunca sair de manhã sem colocar debaixo da língua um texto das Escrituras, como uma hóstia feita com mel, e o exortei a ocupar a mente com assuntos celestiais o tempo todo, para que houvesse menos probabilidade de os pensamentos correrem atrás do que é mal. A melhor maneira de evitar que um alqueire de medida fique cheio de palha é enchê-lo primeiro com trigo. Se o canal da alma estiver cheio de uma forte corrente de pensamento devoto, não pode haver uma lama e imundície no fundo. Uma poderosa corrente de uma santa contemplação viverá os pensamentos e levará embora os depósitos imundos de pensamentos profanos. Não há nada como manter a mente ocupada, pois Satanás ainda encontra algum mal para cérebros ociosos pensarem. É verdade que ervas daninhas e urtigas sufocam a boa semente, mas é igualmente verdade que, quando a boa semente se fortalece acima do solo, sufocará as ervas daninhas. Onde Jesus está, os compradores e vendedores são expulsos do templo. Dagon cai onde a arca entra. Quando Israel entra, os cananeus devem sair. Enche a gaiola do seu coração com aves do paraíso, e as aves imundas não terão tudo para si. Se nossa alma se tornar tão cheia de pensamentos sobre Deus e coisas divinas, que os pensamentos vãos sejam banidos, será um ótimo tempo de crescimento para as plantas plantadas pela destra do Senhor. Aprenda com o texto a utilidade de ter algum tópico sagrado diante dos olhos da mente. Davi agiu bem ao esconder o tema da bondade divina, pois, observemos a respeito desse assunto, que ele é, antes de tudo, um legítimo tema de meditação. Quero dizer, é nosso dever sagrado refletir bastante sobre ele. Algumas coisas podemos não pensar, outros temas mal nos permitem pensar, mas outros temas precisamos pensar. Ora, a bondade de Deus é uma das coisas que não nos é deixada a escolha. Somos obrigados a meditar muito sobre ela, como diz Dr. Waltz. Ó, bendiga ao Senhor, minha alma. Não deixe que suas misericórdias fiquem esquecidas na ingratidão e morram sem louvores. Será que Deus, dia após dia, enviará tamanha abundância de misericórdia a pessoas tão indignas como nós? E trataremos sua contínua generosidade como algo natural, sem querer pensar nisso? Ingratidão vil.
desprezemos tamanha mesquinharia. Se devemos pensar em nosso dever para com Deus e em nossa violação desse dever, muito mais bondade que torna nosso dever prazeroso e que encobre como um manto de amor as transgressões de nossas vidas. A bondade infinita é um tema legítimo de meditação e merece grande parte de nossos pensamentos. Além disso, é um bom assunto. É bom em si mesmo e nos fará bem. A bondade de Deus não pode, de forma alguma, nos causar dano algum por retermos esse assunto por muito tempo em nossas mentes. Um homem que tem apenas uma ideia, às vezes se tornará um homem desequilibrado e desarmônico. Muitas vezes cairá em obstinação, intolerância ou precipitação, pela excessiva indulgência nesse único pensamento, assim como uma característica exagerada e desproporcional, as demais criará um semblante feio. Mas você não pode pensar demais na bondade divina. Você pode fazer isso se quiser. O único tópico do seu pensamento e ainda assim escapar da estreiteza do espírito ou da parcialidade. Ela tem tantos elos de união com todos os outros assuntos que, ao considerá-la, ela trará à tona, por assim dizer, um currículo completo de meditação proveitosa. Pense na bondade divina e ela será boa, apenas boa, e isso continuamente. Ao refletir sobre ela, seus pensamentos o humilharão. Por que tanta bondade para comigo, que sou menos que a menor de todas as tuas misericórdias? O mesmo tema o confortará. Será que o Senhor é tão bom para mim? Então, em meio a toda a adversidade, o meu espírito se alegrará no Senhor e se gloriará no Deus da minha salvação. Pensar nisso e estimular a ser cheio de bondade para com aqueles que possam ter agido de forma injusta ou mesquinha para com você. Como Deus o amou tão generosamente, você será obrigado a ter compaixão e ajudar os pobres e necessitados. Este assunto o beneficiará em todos os aspectos e não prejudicará em nada. Toque este sino de prata repetidamente, pois é bom para os ouvidos. Além disso, queridos amigos, irmãos, é um assunto amplo. Colocar a sua benignidade diante de nossos olhos não é selecionar um tema restrito que logo poderemos esgotar. É um tópico sem limites. A benignidade do Senhor não tem começo. Você não pode voar de volta às eras passadas em meditação profunda e longa. A benignidade divina não terá fim. Você pode olhar para as eras vindouras com alegres reflexões. A benignidade é alta como o céu, ao qual ela o elevará. É profunda como o inferno, do qual o redimiu. É ampla como o Oriente em relação ao Ocidente, pois de tão longe ele removeu de você todas as suas transgressões. Eis um assunto sobre o qual você poderia discorrer sem limites ou medo de repetição. Se até agora você se banhou nesta corrente até os tornozelos, prossiga em meditação ainda mais profundamente, pois você o encontrará como um rio para nadar, um rio muito largo que não pode ser atravessado. A amplitude do assunto é algo que me leva a recomendá-lo a vocês como um tema para o intelecto mais expandido no tempo e na eternidade. E é um assunto agradável. A tua benignidade está diante dos meus olhos. Ninguém precisa se cansar disso. É como atravessar um país em que cada centímetro da estrada abre uma nova perspectiva. Aqui você vê a benignidade de Deus na terra em que nasceu, nos tempos em que sua vida é lançada, nas misericórdias que a cercam. Você pode ver a benignidade de Deus em suas misericórdias temporais. Você não pode ir para casa ou quarto sem vê-las lá. Você vê essa benignidade ainda mais claramente em coisas espirituais. Que bênção estar interessado na aliança da graça. Quantos hinos sagrados despertam memórias das ternas misericórdias do passado. Como esta mesma casa e o assento em que você se senta refrescam suas lembranças sobre o que Deus fez por você em dias passados. A benignidade do Senhor.
Nunca conheci um homem que ficasse com o espírito pesado ao meditar sobre isso. Nunca conheci um homem que se cansasse dos cuidados e fatos da vida ao pensar na bondade amorosa de Deus. Não, mas ele se tornou mais forte para suportar seu fardo ou para lutar contra o conflito do tempo, quando a bondade amorosa do grande preservador dos homens veio visivelmente à sua mente. E você pode acrescentar que é um assunto muito claro e simples, adequado a todos nós. A benignidade do Senhor é um tema que pode ser alcançado pelo bebê na graça, e ainda assim será supérfluo, será o mais avançado. Há temas nas Escrituras tão profundos e cercados de dificuldades metafísicas e tornados tão mais desconcertantes pela sabedoria ou pela insensatez dos teólogos que quase se poderia dizer ao pensador cristão: você pode ignorá-los, pois nunca extraem muito deles. O quartzo é muito duro. Há muito pouco ouro para pagar pela desintegração. Mas quando você chega a este assunto, o convertido inexperiente pode sentar-se e meditar na benignidade de Deus e ser edificado, enquanto, ao mesmo tempo, o estudioso mais proeficiente na escola de Cristo encontrará algo novo e original cada vez que meditar sobre isso. Você é pouco lido, você diz. Você tem pouco acesso aos pensamentos de grandes homens. Sua Bíblia é seu único livro. Ah, bem, mas a providência de Deus fará de você um segundo, e a experiência do seu coração no que diz respeito a Cristo e às coisas divinas fará de você um terceiro volume. E coloca os três juntos: o livro da revelação, o livro da providência, o livro da sua experiência interior. E com esses três você terá uma biblioteca maravilhosa, e em todos eles você poderá ler a bondade amorosa do Senhor para com sua alma. Concluirei esta parte do meu assunto dizendo que este é sempre um tema adequado e oportuno. O jovem cristão, no auge de sua alegria, pode pensar na bondade de Deus. Isso o ajudará a mantê-lo alegre e, ao mesmo tempo, a torná-lo sóbrio. A venerável matrona cristã pode, antes de partir, ainda refletir sobre este tema e contar aos seus filhos e aos netos o que Deus fez por ela. Na sua saúde ou na sua doença, na sua riqueza ou na sua pobreza, na sua alegria ou na sua tristeza, esse tema da bondade de Deus ainda será agradável e salutar. Pode estudá-lo no topo de Amana, quando estiver passado pelas tocas dos leopardos. Pode ensaiá-lo no vale da humilhação, quando se deitar com o pastorzinho entre os rebanhos e cantar: aquele que está embaixo não precisa temer a queda. Aquele que está embaixo não precisa ter orgulho. Você pode apenas pensar nisso quando estiver lutando com Apolion e os dardos voarem densos como granizo. Sim, dardos flamejantes que queimam e ferem. E você pode pensar nisso no vale da sombra da morte, quando seu coração e sua carne falharem. Esta pode ser a última canção, e quando você entrar na glória, eles pode ser sua primeira. Em breve passarei pelo vale sombrio. Em breve todos os meus poderes mortais falharão. Ó, que o meu último suspiro cante sua bondade amorosa da morte. Então, deixe-me montar e voar para longe, para o mundo brilhante do dia sem fim, e cantar com êxtase e surpresa sua bondade amorosa nos céus. Apresentei a vocês, portanto, o tópico para contemplação mental.